Boa noite a todos, dando continuidade ao nosso ciclo de lives, operações especiais. Hoje teremos a honra de receber aqui o nosso grande amigo, Capitão César, da Polícia Militar do Estado do Paraná. Inclusive eu já vejo aqui que ele já ingressou, vou até encaminhar o convite para que ele possa esta noite para falar de uma temática muito interessante, que é a identificação do refém ou vítima na crise como direcionador de alternativas táticas. Muito boa noite, César. Satisfação imensa, meu amigo. Boa noite, Coronel. Boa noite a todos. Satisfação é toda nossa aí. Satisfação imensa tê-lo no nosso ciclo de lives. Já tivemos aqui a oportunidade de ouvir mais de 10 colegas, todos caveiras, ou seja, portadores do curso de operações especiais, o graal, né, dos cursos nas instituições policiais, sempre debatendo assuntos correlatos às operações especiais e ações táticas. Hoje eu convidei o nosso querido amigo César, que inclusive faz parte de um projeto, de uma publicação coletiva que está no forno, só estamos aguardando o prefácio para que a gente possa lançar nosso livro, né, César? Que será com certeza uma referência, dado a qualidade dos autores e também a qualidade dos temas muito atuais. E o César vai falar aqui nesta noite do tema que ele utilizou, empregou, né, o artigo científico que ele utilizou nessa publicação, que em breve estará disponível lá no site da editora Última Rácio. Já aproveito para mencionar que esse evento ele é organizado pela editora Última Rácio. Para quem não me conhece, eu sou o Tenente Coronel Luciano Loyola, pertencente à Polícia Militar do Distrito Federal. E lembrando ainda que essa live, assim como ficará disponível no IGTV para aqueles colegas que não podem nos acompanhar, né, César? Mas também no canal da editora Última Rácio no YouTube. Lá tem outras 80 lives, todas as lives que fizemos no âmbito desse projeto, né, operações especiais e ações táticas, estão lá para aqueles que não tiveram oportunidade de acompanhar. César, uma satisfação imensa tê-lo aqui. O César é da nossa querida Polícia Militar do Estado do Paraná. Ele tem um currículo vasto, eu vou tentar resumir aqui, mencionando que além daqueles cursos de carreira, concurso de oficial, formação de oficiais, o curso de aperfeiçoamento, também é caveira, possui o curso de operações especiais pela Polícia Militar do Paraná, também tem um curso de operações táticas especiais no COT do Paraná, Grupo Tigre, possui curso de gerenciamento de crise e uma série de cursos realizados no exterior, além de ser bacharel em Direito e possuir também pós-graduações da área de segurança pública, gestão de recursos humanos e administração. César, se você quiser acrescentar mais alguma coisa do seu currículo, fique muito à vontade. A palavra agora é sua. E eu pediria para que você iniciasse a sua fala falando um pouquinho da sua história, falando o porquê que você escolheu esse árduo caminho, que é se dedicar às operações especiais e ações táticas da nossa querida Polícia Militar do Estado do Paraná. Excelente, Coronel. Muito obrigado aí pela apresentação inicial. Acredito que, mais do que a leitura, né, ou a menção de alguns cursos aí já realizados, acho que a grande oportunidade, o privilégio que eu tive foi de servir numa unidade de operações especiais, onde muitos anos dessa caminhada como comandante de uma companhia, né, que é a Companhia de Operações Especiais do nosso batalhão, onde as oportunidades e experiências foram testadas na prática. Então, com certeza, muito do que nós vamos conversar hoje, e mais ainda daquilo que vai estar aí na obra, como bem o senhor lembrou, com muito mais detalhes, com muito mais riquezas, ela traz tanto um conhecimento teórico, mas atrelado, aí, logicamente, com aquela prática do dia a dia, onde nós fazemos algumas provocações, algumas
alguns debates aí para fortalecer cada vez mais a atividade policial militar, as ciências policiais, né, como cada vez mais fortalecida, diante da sua importância na sociedade. Do tema... César, só um parêntese, né? Eu não podia deixar passar desapercebido, você falou de forma muito adequada, né? Essa questão de uma teoria surgida da prática policial. E isso é um grande referencial das ciências policiais, uma ciência nova que está em processo de construção, recentemente reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura. E o nosso papel é esse, é dar voz a cientistas policiais, aqueles que, de fato, com o suor dos seus rostos, né, e combatendo a criminalidade, a violência, tem também uma capacidade argumentativa, teórica, científica, para colocar no papel, assim como fez no seu artigo, a experiência prática, vivenciada e também passada, né, para os colegas integrantes das nossas corporações, já que todos nós sabemos, né, que o homem de operações especiais é um docente, um instrutor por natureza, repassando o seu conhecimento para toda a tropa, né? Com certeza. Então, Coronel, o senhor, na primeira indagação ali, né, como surgiu esse caminho das operações especiais, bom, como o senhor falou, sou oficial da Polícia Militar do Estado do Paraná, ingressei na corporação em 1999, né, formado aspirantes na turma 2001, onde já após essas atividades normais, a gente acabou tendo oportunidades de trabalhar tanto na atividade operacional como coordenador de policiamento de área. Trabalhamos aí em alguns momentos na atividade de inteligência, onde tem com certeza uma riqueza grande para a gente explorar cada vez mais essa atividade também. Tive a oportunidade de trabalhar em algumas unidades especiais, né, algumas forças-tarefas, entre eles a Força Samurai. Após isso, voltamos aí às atividades do policiamento convencional, uma passagem pela Casa Militar, na coordenação de segurança do chefe do Poder Executivo, e onde chegamos aí numa oportunidade após o curso de operações especiais, já servindo a antiga Companhia de Polícia de Choque aqui no estado do Paraná, como comandante do pelotão de Rony. A gente acabou seguindo esse novo curso, essa nova atividade aí, onde posteriormente, mais tarde, tive por alguns anos servindo como líder tático, né, das equipes, e num futuro não tão distante, já como comandante dessa companhia. Então, em torno de 10 anos aí, né, servindo a unidade de operações especiais, 8 desses anos como comandante. Então, boa parte dessas ações e decisões a gente acabou estando presente, participando, muitas delas, né, na própria ação, outras já no formato de tomador de decisões. Então, essas experiências dos cursos, tanto aqui no Brasil quanto fora, servem para a gente ter essa tranquilidade e essa possibilidade de conversar com bastante tranquilidade com os demais aqui que estão nos acompanhando. Quanto ao tema, Coronel, vamos lá? Vamos, César. Você ingressou na polícia em que ano, César? Desculpa, não entendi. Você ingressou na polícia em que ano? 1999. Vamos ver o currículo bem extenso, né? Você aproveitou bastante aí o período, né? Currículo de major a tenente-coronel, já como capitão, né? Isso demonstra a preocupação com a formação, né? Sim, não, tivemos oportunidades aí, fomos aproveitando para que realmente fôssemos cada vez mais aí capacitados para poder servir, né, cada vez mais a sociedade e deixar os nossos policiais aí com conhecimento que foram transmitidos também, né? Só na parte de coordenação de cursos de operações especiais, eu tive o privilégio de coordenar 4 cursos, Coronel. Então, a bagagem na área realmente ela tá bem calejado aí, mas com certeza temos muito ainda mais a buscar e oferecer aí aos nossos policiais. E é uma característica, né, César? Uma característica do homem de operações especiais é justamente sempre estar no processo de aprendizagem e treinamento, né? Perfeitamente. Que, infelizmente, não é usual em todos os nossos efetivos, né? Quem dera que fosse. Exatamente. Essa necessidade de estar se aperfeiçoando, esse treinamento continuado, é o que faz a gente mitigar os riscos dessa ação e garantir que o resultado, né? Nós vamos falar mais à frente sobre essas questões, mas que o resultado realmente seja alcançado, que essa solução
seja uma solução aceitável. Então, com certeza, o treinamento é fundamental e faz parte do dia a dia do policial, principalmente das operações especiais. Coronel, o tema, né, que nós vamos abordar, ele está voltado aí a tudo isso que nós conversamos agora há pouco, sobre essa vivência na atividade operacional. E falando em atividade operacional, não tem como nós salientarmos, deixar de salientar aqui a importância da atividade policial. O nosso policial no dia a dia, né, no nosso caso aqui do estado do Paraná, nos 399 municípios, às 24 horas por dia, os 7 dias por semana. Então, esse policial está agindo, né, rotineiramente no atendimento de ocorrências, em abordagens, está sempre nessa fiscalização, nesse intuito de prevenir dentro da sua missão principal. E, logicamente, ele é demandado para algumas ocorrências não rotineiras, onde demanda que esse policial tenha um treinamento, que ele tenha toda uma bagagem operacional, né, procedimentos operacionais padrão, para que ele consiga dar essa resposta técnica. E aí entra todo nesse contexto, onde nós vamos pensar somente uma parte, né, de todo esse atendimento, de todo esse rol que os nossos policiais prestam para a sociedade. Nós vamos destacar aqui disso tudo, desse mar, apenas o campo aí daquelas ocorrências não rotineiras. Tá? Nós vamos segmentando aqui a nossa fala, porque o assunto é extremamente vasto, então a gente vai tentando situá-los aí, né, Coronel? E tendo qualquer pergunta, a gente fica à disposição aqui para nivelar qualquer conhecimento que fique. Em alguns momentos não irei me aprofundar, até para a gente conseguir chegar no objetivo final aqui dessa conversa, que ela está mais no campo da gestão de ocorrências, no gerenciamento de crises, mas nós vamos passar, né, vamos viajar aí por algumas partes da atividade operacional e a gente vai tentar comentar um pouquinho sobre cada uma. Então, visto que nós vamos falar mais sobre esse campo dessas ocorrências não rotineiras, nós temos aí toda uma necessidade de preparação desses policiais para que as respostas dadas nesses atendimentos sejam dos níveis cada vez mais técnicos, pois o ato de salvar vidas não admite empirismos e não pode ser feito por amadores. Essas frases já, né, consagradas, elas são muito fortes e reforçam a importância do tema, né, e a importância de cada vez mais nós nos especializarmos nessas atuações. Dito isso, esse campo da gestão dessas ocorrências, ela transpassa ali, né, o que nós vamos chamar aqui de gerenciamento de crises. Então, já falamos aí alguma coisa, vamos caminhar mais nesse segmento para entender mais o que seria esse gerenciamento de crises. Contextualizando aqui de forma rápida, de uma forma histórica, no Brasil, tivemos aí enraizado o gerenciamento de crise na década de 90, né, cada vez mais passando por atualizações, por difusão. Cada estado no Brasil, com a sua polícia, acabou tendo talvez uma força maior ou menor de difusão desse conhecimento, mas todas elas beberam dessa fonte. E ainda hoje nós vivemos essa transformação, né, essa evolução do gerenciamento de crise. Se a gente for buscar nas décadas anteriores, na década de 90, nós passamos lá por emprego de menos alternativas táticas, né, até nós chegarmos na que nós vamos falar mais à frente, mas ainda assim ela está em processo de transformação e, de uma forma bem geral aqui, a gente vai trazer aqui não um conflito, né, mas uma atualização da doutrina, onde nós trabalhamos muitas ocorrências estáticas e hoje nós trabalhamos também ainda com essa pegada das ocorrências dinâmicas, que traz novidades, que traz necessidades e adequações. Ok? Se eu falar muito aqui, o senhor avisa aí, Coronel. Não, está perfeito. E é interessante, só para a gente esclarecer, assim como o César falou, os colegas que estão nos acompanhando, aqui a gente já agradece imensamente a participação. Fiquem bastante à vontade, caso tenham dúvidas e queiram formular pergunta, fiquem à vontade. O César vai tentar respondê-las. E a respeito da temática que o César vai abordar, é interessante a gente perceber, a gente tem aqui uma audiência qualificada, a maioria dos nossos seguidores são agentes da segurança pública, mas temos aqui colegas que são CACs também, pessoas que são apaixonadas pela segurança pública, pessoas que são apaixonadas pelo conhecimento. Obviamente, as informações que o César irá nos
trazer são informações que podem ser levadas ao público, lembrando que tanto ele como eu não falamos em nome das nossas corporações, falamos como pesquisadores, e é importante a gente debater essas questões, porque cada vez mais, César, a gente tem percebido a ampliação do número de ocorrências envolvendo situações em que há uma necessidade do empenho de tropa especializada visando a melhor gestão. E hoje é importante a fala porque há uma evolução da doutrina, até mesmo para os policiais é importante essa fala que o César vai nos trazer, até porque eu já tive a oportunidade de ler o artigo dele várias vezes, não só como coordenador, revisor, e li também hoje para que a gente... Fiz outra leitura hoje para que a gente possa compreender. E, de fato, ela é bem abrangente, a temática, envolve essa orquestração de todos os personagens e atores envolvidos, visando identificar qual é a situação daquele terceiro que está envolvido numa ocorrência envolvendo um perpetrador que não tem muito boa intenção com esse terceiro, né? Então é importante essa qualificação para verificar, porque a depender da situação dessa vítima ou refém, a polícia tem todo um protocolo, e esse protocolo que o César vai tentar nos explicar, obviamente limitado pelo curto tempo, né, César? Perfeitamente, Coronel. Até o senhor tocou no assunto que é tema talvez de uma próxima oportunidade, que é a falta de padronização das nossas terminologias, né? Então, a busca de uma padronização, de uma difusão nacional do gerenciamento de crise ou do gerenciamento de incidentes, que é uma outra vertente que a gente também defende, entende que cabe nesse entendimento, elas carecem aí, né, de uma padronização, de uma discussão doutrinária a nível nacional. Eu tive a oportunidade de fazer o curso de gerenciamento de crise em São Paulo, e com a experiência, logicamente, desse tempo de ações, de atuações práticas aqui no Paraná, além de conversar, logicamente, com todos os estados, aí quando na gestão de comandante da unidade, a gente conseguia, né, perceber essas diferenças, vamos chamar assim, de alguns conceitos. Então, até se tiver dúvidas aqui em alguma terminologia, eu vou tentar não ficar conceituando nada aqui, até para a gente ter uma conversa mais dinâmica, mas algumas coisas são importantes para a gente nivelar. Quando trazemos aqui a própria questão, né, de uma crise, né, quando nós falamos daquelas ocorrências não rotineiras, elas têm essa denominação de uma ocorrência crítica, né, conhecidas como ocorrências de crise, por isso do seu gerenciamento de crises. Para nós entendermos, então, essa crise nada mais é do que uma ocorrência, né, num contexto policial, que exige, lá buscando lá a fonte do FBI, que traz a definição bem tranquila, sem a gente ficar interpretando, né, mas que traz lá que evento ou situação crucial que existe uma resposta especial da polícia, a fim de assegurar uma solução aceitável. Então, vamos trabalhar com essa ideia, bem tranquila, e vamos caminhar nesse sentido. Quando a gente fala da crise, quando nós vamos trabalhar mais à frente, nós precisamos entender o que é esse gerenciamento. Então, o gerenciamento nada mais é do que um processo, né, para a gente identificar, obter e aplicar todos os recursos possíveis, necessários, para preservação e integridade das pessoas envolvidas. Então, vamos caminhar com essas duas ideias, o restante aqui a gente vai tranquilo aqui, abordando temas mais gerais. Então, visto esses dois conceitos básicos, a gente vai caminhar nesse sentido. Quando a gente falou de falta de padronização, quando a gente falar de perpetrador, causador, tá? Se tiverem dúvidas, a gente volta aí. Mas nesse sentido, já definindo aí qual o foco nós vamos atuar, de ocorrências de crise, eu vou definir mais uma área para que a gente consiga se situar, principalmente os nossos companheiros aí da atividade de segurança pública, os nossos policiais. Nós vamos trabalhar num campo de ocorrências de crises estáticas. Então, falamos agora há pouco, nós temos essa modalidade de ocorrências dinâmicas. Nós vamos trabalhar aí questão de domínio de cidades, roubos a banco, questão de novo cangaço, terminologias ainda em discussão também na construção dessa doutrina dinâmica. E nós vamos restringir aqui e vamos falar das ocorrências estáticas. Então, vamos falar de algo mais estanque e que algo já é consolidado. Mas nós vamos provocar as reflexões em cima desse tema. Tranquilo, Coronel? Tranquilo, perfeito. Maravilha. Então, para a gente trabalhar no nosso conceito lá, que a gente vai querer conceituar a identificação de refém ou vítima
na crise como direcionador das alternativas táticas. Então, nós precisamos definir nesse conceito o que são esses reféns. E ainda mais, né, não vamos entrar nesse mérito aqui da discussão do parágrafo único do artigo 25 do Código Penal, que traz lá a questão do refém e tal, tá? Mas na minha interpretação, não haveria nem necessidade daquela inserção, porque já estava implícito na sua excludente, naturalmente. Então, mas lá ele traz uma coisa importante que eu queria trazer aqui somente, que ele fala sobre lá, que nesse parágrafo, a vítima mantida como refém. Sem a gente discutir a questão legal, a questão de interpretação, a hermenêutica aqui do direito, nós vamos só caminhar nessa palavra aqui, nessa frase. A vítima mantida como refém. Com essa questão, nós vamos discutir aqui refém, vítima, o que é isso, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala refém, ocorrência com refém, eu virei refém naquela ocorrência, eu vi fulano, né, foi pego com refém, eu vi na TV, a gente já tem um pensamento, né, uma ideia formatada do que seria isso. Em linhas gerais, refém é toda aquela pessoa, vamos chamar assim, que é mantida por um causador, que a gente vai chamar de causador do evento crítico, tá? SEC, causador do evento crítico, para garantir ou forçar a realização de uma vontade. Então, de uma forma bem branda, é isso. Então, refém, a pessoa que é mantida por um causador do evento crítico para obter a sua vontade lá, desse causador. Resumindo, ele é objeto de troca. Esse refém, ele é um objeto de troca para aquela pessoa, para o causador, para conseguir o que ele quer. Pode ser a fuga, né? Principalmente nas questões de roubo frustrado, né? Na atuação policial é muito comum. A viatura em patrulhamento se depara com uma situação, faz uma abordagem, quando vê está tendo um roubo em andamento. Esse roubo em andamento, os marginais, né, os meliantes acabam pegando as pessoas que estão naquele local, no estabelecimento ou em via pública, e acabam fazendo daquelas pessoas reféns. Então, essas pessoas são uma garantia da integridade física, garantia da vida, ou uma possibilidade de troca por uma possível fuga, né, ou para algumas questões nesse sentido. Tá? Claro que, para isso, se estabelecem protocolos, os policiais são treinados e tem todo um procedimento a ser seguido. Feito essa observação de refém, não bastasse já ainda esse conceito, nós podemos ainda mergulhar aqui numa subdivisão de refém, que seríamos aí classificados como reféns tomados e reféns sequestrados. A gente trabalhar em refém tomado é aquilo que eu falei agora há pouco, né? É aquele que é pego aleatoriamente, né? Tava fazendo, comprando alguma coisa na farmácia e de repente teve um assalto e a pessoa foi pego naquele momento, naquela ocasião. Poderia ser qualquer pessoa, mas acabou sendo aquela pessoa de uma forma aleatória. Então esse é o refém tomado, ou ainda também conhecido como localizado, né? Ele está sempre localizado naquela situação. Em contrapartida, nós temos essa subclassificação do refém sequestrado, que é aquele que não é localizado, né? Na contramão daquele conceito anterior, ele tem normalmente aí envolvida a questão, como exemplo, extorsão mediante sequestro, né? Temos aí a competência de apuração, identificação, e o foco normalmente é a libertação do refém com pagamento de resgate. Então, denominamos esse campo geral do refém, já subclassificamos aí que temos em duas linhas. E quando a gente entra nesse conceito de vítima, né? Já falamos bastante do refém aqui, quem seria essa vítima? Então, inclusive o senso comum, né, César? É porque no senso comum, o refém é a vítima, né? Mas é importante entender que a técnica, a ciência policial, ela faz essa divisão justamente por conta do ânimos, né, do indivíduo, né? Exatamente. Então, classificando ainda na ideia desse tipo de ocorrência, nós teremos aí mais uma classificação que é essa vítima. E não é aquela vítima, né, do boletim de ocorrência, né, a vítima informou isso, não. A vítima, para esse foco do gerenciamento de crises, ela tem uma característica importante. Ela também vai estar em cárcere privado, né? Ela vai estar lá sob poder de um causador do evento crítico, mas ela tem uma classificação, ou melhor, um detalhe, que é a sua ligação com esse causador. Esse vínculo, ele faz com que todas as proporções de entendimento da ocorrência possam sofrer alterações. Parece um detalhe pequeno, mas para, né, os operadores da segurança pública faz toda a diferença, inclusive na utilização das suas ferramentas, aí, que serão as suas alternativas táticas.
Feito esse entendimento, o valor dessa pessoa para o causador é muito maior. Então, por quê? Porque pode ser uma situação envolvendo uma questão de vínculo por relacionamento, por questões emocionais, término do relacionamento. Pode ser uma questão envolvendo patrão e empregado. Tá? Pode ser lá, o empregador lá demitiu um funcionário e esse vínculo acabou, né, tornando aquela pessoa especialmente importante para aquela ocorrência. Então, no caso de vingança, né? Então, todas essas condições acabam tendo características próprias e interferem no andamento do processo para o tomador de decisões, que nós vamos falar mais à frente também. Todo mundo ok, né? Nessa classificação inicial, né? Então, falamos sobre esses dois momentos. E isso é importante nós guardarmos essa informação para aquilo que nós vamos falar mais à frente, quanto ao tomador de decisão. E César, é interessante, né? Porque é uma componente emocional, né? Na afetiva, né? As emoções, toda vez que entram numa ocorrência, né? Ela tende a tornar muito mais complexo, né? Então, por isso que é interessante essa divisão, né? Que a doutrina faz. Exatamente, Coronel. Só para reforçar, toda essa conversa nossa vai estar melhor explicada nos nossos artigos lá, né? Da publicação da obra que será realizada em breve, né, Coronel? Muito em breve. E com certeza lá a gente pode explorar com mais detalhes. Estou só dando uma passada aí para a gente chegar no objetivo final, né, dessas reflexões e da evolução do pensamento de crise. Quanto nós falamos agora só do termo vítima, a própria denominação do conceito vítima, nesse foco do gerenciamento de crise, ele já tem discussões. Ela é herdada lá de uma forma bem rápida aqui, mas é herdado lá dos americanos, né, no termo no hostage, ou seja, não refém, e deriva aí sobre essa questão do vínculo, podendo ser trazido por alguns estudiosos como um refém com vínculo, vítima, né, ou ainda outras denominações variáveis que nós teremos. Então, só esse termo de discussão de refém e vítima, as terminologias, elas já cabem uma reflexão bem interessante e aprofundada sobre esse tema. Não vamos nos aprofundar aqui para deixar mais tranquilo aqui, mais suave aí a nossa conversa. Perfeito. Feitas essas classificações, então falamos sobre ocorrências e crise, falamos já sobre esses dois momentos dos reféns ou vítima. Vamos falar um pouco sobre alternativas táticas, né? Então, as alternativas táticas nada mais são do que ferramentas utilizadas para a resolução desses incidentes críticos. Então, essas alternativas táticas são as ferramentas. Se o gerenciamento de crise é o processo para a resolução, as ferramentas são essas alternativas. E o que seriam essas alternativas? Da onde saem, né? Primeiramente, elas são alternativas internacionalmente conhecidas. Sofreram variações através dos anos, foram evoluindo, né? E hoje elas são consagradas aí internacionalmente como a negociação, técnicas não letais, o tiro de comprometimento e a invasão tática. Então, essas 4 alternativas são conhecidas. Todas as unidades policiais que têm uma estrutura de gerenciamento de crise, né, que são preparadas, elas têm essas alternativas. Por que nós, né, nominamos elas aí nessa ordem? Então, primeiramente, não existe uma classificação de prioridade delas quanto ao valor de cada uma, mas sim quanto à menor exposição de um risco envolvido em cada uma. Então, quando se fala em negociação, é muito simples aqui a gente falar que em uma negociação o risco envolvido para as partes, quais partes? O refém, o causador e os policiais, todas as partes envolvidas, é muito menor. Mas não são todas as ocorrências que permitem, né, essa aplicação dessa alternativa. Então, nós passamos para as outras alternativas e já chegamos em ocorrências que não foi possível estabelecer a negociação, já tivemos que partir direto para uma invasão tática, ou para um tiro de comprometimento, ou para uma técnica não letal. Coronel, eu tive já a experiência, e em algumas delas até impactantes aí na nossa jornada, quando ainda pertencente à unidade, de aplicar todas essas alternativas, né? Então, desde o tiro de comprometimento, uma invasão tática, técnicas e negociação. Então, todas elas nós já vimos os seus efeitos, né? Os pontos positivos e negativos. Então, é importante que a gente tenha essa tranquilidade em falar que
fazem parte de um pacote de opções que nós temos para solucionar uma crise. Dentro de uma escala, né, César? É importante mencionar a questão do uso progressivo, moderado da força, em que o policial tem uma gradação e ele, obviamente, tentará, no primeiro momento, negociar, utilizar técnicas não letais, e ele vai graduando, obviamente, levando em consideração todo o contexto, né? E o policial ele tem a expertise de levantar informações e verificar qual é a melhor técnica, né? A ser utilizada. Perfeitamente. Né? Perfeitamente. A utilização de cada uma delas é feita por especialistas. A gente não consegue nem conceber a possibilidade de ter um operador em uma dessas ferramentas ou dessas alternativas sem curso, sem vasta experiência. É normal ali já ter alguns anos de instituição, né, de cursos na área. Para cada uma delas tem um curso específico para se aprimorar e com certeza tem um conjunto inteiro, né, de operador, né, o equipamento e o treinamento. Então isso é inconcebível. E César, e também é importante, até porque já surgiu essa questão quando nós já tratamos em lives anteriores, que é também o senso comum, né, a população, a mídia, às vezes ela tem a impressão de que o policial está ali ao vedrio sob decisão, por exemplo, no caso do governador, né, que o governador vai efetuar uma ligação para ser efetuado um tipo de comprometimento ou coisa que o valha. Né? Então é importante esclarecer que há toda uma tecnicidade para que cada uma dessas ações táticas elas sejam adotadas. Né? Excelente, Coronel. O emprego dessas alternativas ela tem que ser realizado num critério exclusivamente técnico. A sua aplicação de uma ou de outra, ou até de ambas, a gente vai explicar isso mais à frente, e que é bem comum, inclusive, elas têm que ser aplicadas após uma consideração de análise pelos especialistas. E aí nós vamos caminhar mais à frente para um debate importante, que é para o tomador de decisão. Para quem decide, tem que ser pautado em critérios técnicos. Para evitar exatamente o que o senhor falou de, em algum momento, uma ligação, não vamos utilizar nessa ocorrência atirador de precisão, ou né, com um caráter emocional absurdo, dizendo ninguém vai morrer nessa ocorrência. Essa é uma condição que nós não controlamos. Muitas dessas ações, né, a gente depende dos resultados, do andamento dessa ocorrência do próprio causador. É ele que direciona a evolução da ocorrência para níveis de respostas mais brandos ou mais letais. Né? Isso César, é importante também, né, César, o apontamento de que todas essas técnicas, as equipes táticas, elas chegam no momento e todas elas estão de prontação, já em prontidão, porque há uma possibilidade de evolução muito rápida do contexto. Então, todas elas, né, apesar de haver uma gradação, não significa que os times, né, entrarão em cena somente quando necessário. Não, todo o cenário já está preparado para que haja já a última ratio, né, a última razão. Né? Exatamente. Não se admite acionar uma alternativa para uma crise. E já ocorreu em tempos passados, em lugares distantes, onde o acionamento de uma equipe de negociação para uma ocorrência sem toda uma estrutura de apoio. Para a gente, de forma muito rápida, a equipe de negociação ela interage diretamente com o grupo de intervenção, com o atirador de precisão. O posicionamento de uma equipe de negociação é pautado pela liberação do local pelo grupo de intervenção, alinhado com a posição do atirador. Então, tudo isso faz parte de um complexo de informações que é orquestrado, né, por um comandante local ali, com conhecimento na área, para que as coisas caminhem desse jeito. Não se pode imaginar uma equipe de negociação destacada, querendo, por uma forma solitária, resolver uma ocorrência. Elas podem ter evoluções muito rápidas e ela não ter alguém para fazer os demais níveis de resposta e sucumbir ali, ou até mesmo colocar em risco o próprio refém, o próprio causador. Você tocou num assunto interessante que, inclusive, foi fruto de uma conversa que hoje eu tive com alguns colegas, lembrando, né, de causos antigos ao longo das nossas carreiras, né?
inclusive de um policial que o final não foi muito bom, que foi excluído da corporação. E a gente estava contando algumas questões envolvendo, e é complicado, e é importante o esclarecimento da tropa, porque às vezes, e obviamente é muito importante esse primeiro policial, essa primeira guarnição que chega, né, no atendimento de uma ocorrência, já levantando informações, e é muito importante ele no contexto, nessa primeira guarnição. Mas há colegas que são afobados por natureza, e às vezes, até com a melhor das intenções, né, querendo resolver a ocorrência, e talvez não estando de posse do armamento adequado, ou mesmo até de uma formação técnica mais precisa, até para saber identificar, embora todos nós sabemos que os cursos, seja de formação de soldados ou de oficiais, todos recebem o treinamento e a qualificação para saber distinguir essas questões, até porque há necessidade, né? Mas é muito importante o nosso policial estar esclarecido. Obviamente, há situações em que ele chega numa ocorrência e ele tem que resolver, né? Porque não há tempo hábil, né, para se desencadear, no caso aqui no DF, uma operação gerente, mas é muito importante o policial ter a capacidade de analisar o cenário para verificar qual a melhor ação a ser implantada, né, a ser adotada naquela ocorrência. Perfeitamente, Coronel. Até aproveitando e mandando um grande abraço para os caveiras aí do BOP, do PMDF, já tive várias oportunidades de estar aí e sempre muito bem recebido aí. Então, conheço a operação gerente aí, já discutimos sobre essa questão, né, das vantagens e desvantagens dessa escala um pouco mais abrangente. Nós aqui somos mais adeptos aí da presença na mesma unidade, né, de toda essa equipe estruturada ali para que o acionamento... No caso aí, o negociador faz parte da equipe. Faz parte do batalhão, exatamente. Agora, me tira uma dúvida, e obviamente como leigo, como vários dos nossos colegas que estão assistindo, essa adoção do gerente, né, do negociador, dentro da unidade de operações especiais, é uma postura que a maioria dos batalhões de operações especiais adota, ou qual é a relação em percentual? Sim, tem pequenas variações, mas a grande maioria é dentro da unidade. Até mesmo, Coronel, porque temos algumas aplicações desse contexto de emprego de uma forma conjunta. E já partindo aqui para uma discussão bem importante que o senhor trouxe, a característica de uma negociação técnica, vamos chamar assim, de uma negociação técnica, é aquela que tem o objetivo da rendição, da solução da crise por ela mesma. Então, negociação técnica ou real. Mas nós temos uma negociação chamada de uma negociação tática. E essa negociação tática, que acontece muitas das vezes também, ela integra todas as alternativas de uma forma concomitante. Então, eu posso, através do negociador, provocar movimentações no ambiente, posso posicionar, né, ou afastar o refém do causador para uma posição do atirador de precisão, para facilitação de uma entrada pelo grupo de intervenção, né, seja por uma aplicação de uma carga explosiva de parede, de porta. Então, todo esse conjunto de fatores, inclusive níveis extremos, né, uso de explosivos, granadas, tiros, isso faz com que essa necessidade do negociador ele tenha que ter essa proximidade, esse treinamento conjunto, essa confiança. Talvez a palavra confiança seja bem importante nesses momentos para definir o porquê de estar naquele local, saber que o atirador de precisão está posicionado em ângulos confiáveis, que o grupo de intervenção vai passar pelo lado direito ou esquerdo da posição do negociador. Tudo isso é brifado e tem que, na hora, ser desse jeito para ganhar velocidade da ação e o resultado ser atingido, né? Tá, nessa condição, Coronel, então, essa negociação técnica ou tática, ela demonstra essa importância dos negociadores, né, dos atiradores de precisão, do grupo de intervenção, todos esses policiais com a sua integração. Então, feito isso aí, até mesmo porque o comportamento do causador pode estar variando, a gente precisa estar com todas essas alternativas de uma forma pronta de emprego. Então, isso favorece esse entrosamento, esse treinamento das equipes de uma forma local.
Coronel, feitas essas observações rápidas aí sobre as alternativas, né? Então, falando um pouquinho que elas existem, né? Não detalhamos cada uma delas, mas é importante que saiba que cada uma dessas alternativas é treinada incansavelmente pelos seus operadores e de uma forma conjunta, buscando essa harmonia que, no momento da ocorrência, a situação é muito complexa ao ponto de que a confiança de cada um, sabendo que vai fazer a sua parte, é preponderante para o resultado da ação. Esse entendimento do nível de especialidade, ele interfere num outro critério que vai ser talvez o mais importante, ou tão importante quanto eu ter um policial treinado, ter um equipamento, né, utilização de cargas explosivas, o tirador com armamento, munição, treinamento em dia, é quem vai decidir o que vai acontecer. Então, o tomador de decisão, ele tem uma função que às vezes passa despercebida no desfecho dessa ocorrência. Por quê, Coronel? Porque muitas vezes a gente percebe que o tomador de decisão é, às vezes, a mais alta autoridade presente. E muitas vezes a mais alta autoridade presente não tem a qualidade técnica para entender todas as ferramentas, né, que ele tem em mãos para aproveitar momentos, janelas de oportunidades para uma solução em níveis mais brandos de resposta e acaba, às vezes, postergando uma decisão e onde, às vezes, esse momento acaba passando e nem volta, né? Acaba perdendo essas oportunidades. Então, nessa linha, nós discutimos aqui no estado do Paraná, São Paulo, até o senhor Vena no trabalho, que acaba trazendo alguns exemplos e trouxemos esses dois, onde a decisão, pelo desfecho da ocorrência, está nas mãos da qualidade técnica. Tá? Paraná, para ter uma ideia, Coronel, recentemente nós mudamos a doutrina aqui. Tínhamos uma doutrina onde quem decidia sobre o desfecho da ocorrência era a autoridade mais alta presente no local ou não. Então, essas condições... No caso, o comandante de unidade ou oficial de dia, oficial de operações, que obviamente a maioria deles não tem formação na área de operações especiais, né? Perfeitamente. Então, hoje a qualidade dessa decisão está por poder delegado aí ao comandante do BOP, né, podendo ser o oficial mais antigo do BOP presente no local. Então, a decisão ela está aí nesse nível técnico. E não temos como afastar a importância disso, né, nos reflexos da ação policial. Porque nós temos vários momentos, e são momentos que passam rápido, Coronel, e se a gente for esperar uma ligação ou autorizações, a gente perde oportunidades de ouro para a solução de uma crise. Então, isso, né, conforme o professor, foi uma demanda aí que nós discutimos bastante aqui no nosso estado, conseguimos colocar esse contexto aqui e tivemos essa atualização da doutrina bem de forma recente. Então, nós temos Mas a doutrina dominante essa adotada por vocês ou ainda é minoria? É minoria, Coronel. Eu diria que eu tenho conhecimento, São Paulo, que utiliza o gerente efetivo e emergencial, e o Paraná aqui, que tem uma condição hoje do poder de decisão ser apenas no critério técnico. Então, mas eu acredito que será uma doutrina dominante. Coronel. Somos aí pioneiros nessa proposta e com efeitos práticos aí, vendo já que o futuro será nessa linha. Lembrando que nós estamos falando ainda das ocorrências estáticas, aquelas que nós temos toda uma estrutura, um teatro de operações, toda uma condição de emprego delimitado ali. Então, só para contextualizar quem chegou agora ali, que está entrando na live, para entender do que nós estamos falando. Coronel, então, esse tomador de decisão, vamos chamar assim, independente se ele é o gerente, se ele é o comandante do teatro de operações, independente do nome que ele é dado, até porque nós não temos uma padronização de conceitos de forma nacional aqui, então vamos chamar o tomador de decisão. Esse tomador de decisão, ele se pauta desses assessoramentos ali das suas alternativas e toma a decisão voltada nesse critério técnico, tá? Com base, logicamente, nos critérios de ação, necessidade, validade do risco, aceitabilidade, que caminha ali nos conceitos legal, moral e ético, mas ele, com base nesse critério de ação, ele vai se pautar na sua experiência, na sua qualidade técnica, para que, se tiver que dar um sinal verde para um atirador de precisão, ele tem consciência de que aquela decisão é a mais acertada naquele momento. Ele não está travado numa imposição de outra forma que fale, não quero que utilize a invasão, não quero que utilize, vamos negociar até
até acabar a ocorrência. E essa condição, Coronel, de já ter ouvido falar tanto isso, né, aquela famosa frase, vamos negociar, negociar e negociar, é um erro, né, para a gente não dizer aqui que é um ato omissivo da ação policial, onde nós temos aí toda uma qualidade de, né, risco aumentado e que muitas vezes passa batido na fala, né, de que fizemos tudo o que era possível. Não. Só tende a agravar, né? Exatamente, Coronel. Porque se nós fizéssemos tudo o que era possível, o possível era a utilização de um atirador de precisão. O possível era uma invasão tática. O possível era a negociação realmente. Como que nós fazemos isso, Coronel? Com base também em conhecimentos, onde nós temos quadro de situação, onde nós acompanhamos a evolução dessa crise, onde nós vemos que em algum momento essa crise já está insustentável, não tem por que investir numa alternativa, seja ela qual for, sendo que o resultado dela não é um resultado perspectiva de sucesso. Temos ela caminhando, né, para o insucesso, nós ficamos investindo nela. Por falha minha ou, né, pela falta de capacidade em tomar uma decisão. Diante desses conceitos, né, de tomar uma decisão técnica, de aproveitar as janelas de oportunidades, como bem o senhor colocou, dentro de níveis de respostas técnicos, né, com uso apropriado da força, nós podemos ter, sim, resultados cada vez melhores. E não mais desperdiçar oportunidades, onde já ouvi falar, né, que qualquer vida que seja perdida será de uma forma lamentada. Nós também, o objetivo do gerenciamento de crise é salvar vidas. Então, a todo momento, os policiais estão dispostos a salvar vidas. Só que para salvar vidas, Coronel, muitas vezes, uma vida talvez tenha que ser neutralizada. O contexto que nós temos aqui no Brasil ainda, de não entender que o resultado de uma ação policial, num contexto desse, de crise, nós estamos trabalhando com crise, a perda de vidas, muitas vezes, é aceitável, mediante o caso de complexidade envolvido. Se nós pudermos salvar todas as vidas, excelente. Mas se tivermos que neutralizar uma vida do causador para salvar os reféns, isso também é uma decisão. Isso é um resultado aceitável. Tá? César, e é interessante. Uhum. E é interessante essa fala, sempre reforçando a questão da técnica e os dois posicionamentos que vocês adotaram aí no Paraná, que com lastro, né, de argumentação técnica, científica, albergado na ciência policial, é importante, eu sempre tenho falado isso, toda vez que o agente, né, do Estado, o policial e a corporação, ela se preocupa, seja através de um POP, seja através de uma formulação de procedimentos calcado, obviamente, na lei, mas também na tecnicidade, na cientificidade, é o que vai afastar os críticos de plantão. E ainda mais em ocorrências, né, com refém ou vítimas, em que a gente sabe, hoje todo mundo com celular, a imprensa ela está sedenta e quase que transmite a ocorrência em tempo real, né, nos principais canais. Então, nós já tivemos uma série de exemplos de ações como essa, que redundaram em ações com críticas muito ácidas, né, às corporações. Então, todas essas iniciativas que visam se aproximar da técnica, da cientificidade, afasta essas críticas desarrazoadas e, obviamente, sempre albergado na defesa da vida, né? E que é o que importa, e também aproveitando as janelas de oportunidade, né? Então, toda essa sua fala e esses procedimentos que a Polícia Militar do Estado do Paraná vem adotando e que serve de exemplo para outras forças, caminha justamente nesse sentido, né? Até para quê? Porque eu sempre menciono isso, eu trabalhei muito tempo na corregedoria, o Estado ele tem que assumir para si a responsabilidade de procedimentalizar os atos e, ao mesmo tempo, adotar ações em que você vai preservar ao máximo, né, o servidor que sai da sua casa todos os dias deixando a sua família para salvar vidas e proteger pessoas e o patrimônio.
né? Então, o Estado ele tem que analisar situações para não colocar em xeque. E aí, quando você falou da questão da gestão efetiva da crise está nas mãos do grupo de operações especiais, e você tira, imagina um oficial de dia, um comandante de unidade, bombardeado pela imprensa, bombardeado por instâncias superiores à sua, tendo que decidir uma ação dessa, né? Então, nada melhor do que o técnico que está isolado, não está em contato com a imprensa, possa adotar a melhor solução. Exatamente, Coronel. Só aproveitando comentar aqui, vi que entrou agora o nosso amigo aí, doutor Mesquita, já foi secretário de Segurança aqui do Estado do Paraná, está prestigiando a live aí, diretor-geral do abraço, doutor Mesquita. Excelente, obrigado pela presença. Então, Coronel, eu acho que nesse ponto, com certeza, essa decisão técnica, e eu gostaria de frisar novamente aqui, né, para que quem chegou depois não entenda mal. A condição de decisão pelo critério técnico vai estar com quem está presente no local. Até eu acho que trouxe ali o Alessandro, né, uma indagação agora há pouco sobre que perde-se tempo, a janela de oportunidade. É exatamente com isso que nós estamos trabalhando. A gente trazer a decisão para o caráter técnico, para que no local da ocorrência, naquele envolvimento, a gente percebendo o calor dos fatos ali, tudo que está acontecendo, a decisão seja tomada naquele momento da melhor forma, com o objetivo de salvar vidas. Mas para salvar vidas, pode, em algum momento, ocorrer que a neutralização de um causador esteja previsível. Tá? E isso não quer dizer que a solução da crise foi ruim, que a solução não foi aceitável. Pelo contrário, nós temos a obrigação de salvar vidas, o máximo de vidas possíveis. Ok? Isso tem que ficar bem claro e não pode ter dúvidas. O policial que está lá, o decisor, o tomador de decisão tem que estar ciente disso, tem que estar convicto. Tá? E nesse ponto, Coronel, por isso a decisão ser técnica. São vários anos trabalhando, estudando, e ele tem condições de empregar de uma forma correta. Eu só queria, né, nosso tempo que tá passando rápido, Coronel, só para... Tá passando rápido, gente, eu acho que só tem aí uns 7 minutos, 8 minutos. Certo. E o Instagram, ele é radical, certo. Corta mesmo. Tá excelente aqui. Eu só queria trazer que a não decisão, em alguns momentos, seja por qual motivo for, né, seja por demora para fazer contato com o gerente da crise, com o tomador de decisão, que não está no local muitas vezes, ele pode acarretar essa perda da janela de oportunidades, a Gold Window, ou ainda estabelecer uma síndrome que é conhecida síndrome do fio elástico. Tá? O Major Aguilar, lá de São Paulo, lá vai vibrar em saber que a gente está tocando nesse assunto aí. E o que seria essa síndrome do fio elástico? Nada mais é do que a gente ter a ocorrência e ficar ali, né, puxando esse elástico até ele tornar-se insustentável. Então, nós estamos, um exemplo, estamos negociando, a ocorrência não evolui, os níveis de estresse estão aumentando, poderíamos partir para uma técnica não letal, não decidimos por isso, porque vamos negociar, está tudo errado, vai acabar mal, vai matar todo mundo, invade. Qual o nível que nós estamos colocando um grupo para fazer uma invasão? No pior momento possível, e vai querer que ele resolva a ocorrência naquela fase. Então, essa síndrome do fio elástico tem que ser evitada para que, quando tivermos janelas de oportunidades para salvar vidas, tenhamos a aplicação da alternativa correta. Tá? Coronel, uma forma bem geral, né? Eu acho que esse debate aí cabe muito mais reflexões, mas é uma defesa aqui do ponto de vista técnico, com base em, como eu falei para o senhor, né, em experiências práticas e conhecimentos teóricos. Então, vejo que a doutrina de gerenciamento de crise está em processo de evolução. Delimitamos o tema aqui falando mais das ocorrências estáticas, voltada a ocorrências com reféns. Né? Poderíamos aqui falar sobre outros níveis de ocorrências dinâmicas, mas só isso aqui já deu uma boa conversa aí, né, Coronel? E com certeza poderíamos nos aprofundar em mais detalhes aí. Mas fico à disposição do senhor e para ainda mais algum esclarecimento que tenha ficado. Excelente, César. Parabéns. Antes de passar a palavra para você, minuto final para você se despedir de fato, parabéns por você ter aí em menos de 1 hora condensado tanto esse assunto e apresentar de uma maneira muito didática um assunto que é muito importante para nós policiais, para aqueles que se interessam pelas ciências policiais, segurança pública e áreas correlatas. Tivemos aqui uma audiência de peso, a quem eu agradeço imensamente.
Lembrando que essa live vai estar no IGTV, já peço para que vocês divulguem para os colegas que não assistiram. E também estará disponibilizado no canal da editora Última Raço, que está organizando esse ciclo de palestra e que também lançará brevemente o nosso livro, em que 90% dos autores são portadores de curso de operações especiais, com temáticas muito próximas àquilo que a gente está discutindo aqui. Inclusive, teve um colega que perguntou se a gente poderia citar alguma bibliografia. Infelizmente, é lógico que nós temos alguma bibliografia a respeito do assunto, mas, infelizmente, ela não é adequada à necessidade. A gente ainda tem muito que caminhar produzindo ciência policial e essa obra, eu espero que ela venha contemplar e auxiliar aquelas pessoas que procuram, como nós, se aprofundar nessas questões. E nada melhor do que, a partir de espaços como esse, apresentar ao nosso público o trabalho do Capitão César e daqueles que tiveram conosco. Então, convido todos para se inscrever no nosso canal, no canal da Editora Última Raça, lá no YouTube, e aproveitar as mais de 80 lives. Eu acho que com essa já é a 10ª live que a gente tem com nossos colegas caveiras, e é sempre uma lição. Aprender com esses valorosos soldados, né, guerreiros, guerreiros moldados como aço forte, né, no fogo forte de um curso de operações especiais que a gente sabe que não é para todos. Muito obrigado, César. Me despeço dos nossos seguidores, me despeço de você, agradecendo a oportunidade. A palavra é sua para o minuto final, despedir dos nossos colegas. Eu que agradeço a oportunidade. Com certeza, referência nós teremos aí na publicação da obra, né, citando mais alguns autores, mas a reflexão trazida na obra, ela é ímpar, né? A gente vai ter autores falando sobre o Agência Minicris, mas não nesse ponto de reflexão que nós trouxemos aqui. Então, a ideia realmente é discutir, a gente melhorar cada vez mais e, logicamente, melhorar para que o nosso policial primeiro interventor, nosso policial nível de grupo de operações especiais, tenha cada vez mais condições técnicas e dar resposta em nível tático aí para a nossa sociedade, tá? É isso, Coronel. Só agradecendo a todos a oportunidade. Obrigado, meu amigo. Força e honra. Valeu, Caveira. Caveira.